Agora, e o Flamengo do Tite, Flávio Prado? Porque eu aqui, ao contrário de Marcos André, eu sou o cara que eu assumo tudo que eu falo. Critiquei adoidado o Tite aqui, quando não jogou nada contra o Atlético Goianiense, quando não jogou nada contra o Milionários, quando não jogou nada contra o Bolívar, não jogou nada contra o Palmeiras. Era uma coleção de jogo horroroso contra o Amazonas. E eu falava, até quando o Flamengo vai ser assim? Até quando o Flamengo vai ser esse time apático? Até quando o Flamengo não vai criar? E aí, pra mim, tem um divisor de águas ali, com um jogo nesse meio, que é o jogo contra o Corinthians. O Flamengo faz uma boa atuação contra o Corinthians, vai muito bem contra o Bolívar. Aí anima todo mundo. Aí vai mal contra o Amazonas. Foi um jogo bem meia boca. E o Flamengo, de novo... Aí qual foi o outro jogo depois? Milionários. Jogou bem. E agora joga bem de novo. Muitas vão falar, mas não são adversários tão fortes. O Corinthians tá mal. O Vasco tá mal. Bolívar fora de casa não é um bicho-papão. Milionários, idem. Só que o Flamengo pegou várias babas também e não tava jogando bem. É confiança ou o Tite finalmente percebeu que esse Flamengo não é pra fazer gol e se retrancar. É pra jogar e é pra tentar golear e tentar vitórias assim, jogando pra frente, Flávio? Eu acho que o Tite, ele fez alguns experimentos no time. Não tem nenhum treinador no Brasil melhor que o Tite. Nem brasileiro, nem estrangeiro, nem nada. O Flamengo, se abrisse mão do Tite, ia ter sérios problemas para repor ali. E deixar o Tite trabalhar, é uma questão de tempo para ele alinhar o time, para ele acertar o time, e o time é muito bom. Algumas peças individuais também não estavam funcionando. E agora as coisas vão se alinhando naturalmente. E outro que vai se alinhar daqui a pouco é o Palmeiras. Continua jogando mal, continua sofrendo mais do que precisa, mas daqui a pouco vai se alinhar também. Ganhou hoje de novo, sofrendo e tal. Está sofrendo mais do que necessário o time do Palmeiras, que é um time bem alinhado, time bem com a saída do Hendrick, que a gente não sabe o tamanho do peso que vai ter. Mas no caso do Flamengo, questão de tempo para se alinhar, para o time se acertar. Pena que o torneio João Kleber vai parar de novo, né? Para. Porque senão você não sabe... para toda hora. Você não consegue saber onde está o campeonato. Se tivesse uma sequência, se não tivesse a injeção de saco de parar toda hora, e o Gabigol fizesse gol nas 2 próximas rodadas, eu já ia ouvir dizer o seguinte, que cara corajoso. Joga no Flamengo e meteu a camisa do Corinthians. Esse é corajoso, esse é macho. Bruno sempre fala isso. É verdade, eu peguei do Bruno. Isso aí é uma verdade, isso é uma verdade. Ele vai começar a fazer gol, ele ganhar confiança de novo, vai começar a fazer gol, vai ser tudo que ele fez. Pô, esse é o cara, hein? Música bonita, ele tem até um jeito de cantor, ele é bom e tal. E aí o Flamengo ganha mais um reforço importante. Então acho que o Flamengo continua sendo favorito à conquista do título, como o Palmeiras e como o Atlético Mineiro, que hoje não ganhou, jogando contra o Bahia. Bahia, né, parece que está se ajeitando também. Então, mas são os 3 favoritos. E o Flamengo tem o melhor elenco. Se o Flamengo tiver acertado, com o Palmeiras com essa dificuldade, perdendo um jogador do nível do Hendrick e tendo que alinhar o Felipe Anderson essa chegada, se o Flamengo fizer disparar do jeito que o Botafogo disparou, o Flamengo não vai ceder terreno como o Botafogo cedeu, não. Se bem que, como ressalva, depois a gente deve falar isso, ontem vendo o jogo do Botafogo, o Botafogo mostrou força, mostrou firmeza, mostrou uma confiança importante. Pode brigar também se continuar jogando desse jeito. O Flamengo, que não falava, o Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro são favoritos ao título. É uma dessas 3 equipes. Corre por fora ali que Botafogo, Inter, talvez o Grêmio que poderia ter ganho o Campeonato Brasileiro do ano passado. Essas 6 equipes aí. Mas e o Flamengo, Vamp? O Flamengo dessa vez se torna favorito se impondo para esse título brasileiro? Porque o Flamengo varia muito, tem que ser sincero também. Varia muito esse time do Flamengo. O que espera do Flamengo é isso aí. Não vamos também dizer, fazer aquilo, porque esse próprio Vasco tomou 4 do Criciúma, viu? Sim. É isso que eu tô falando. Então, entendeu? Não. E o que eu falo é que esse Flamengo oscila muito. Então, o Flamengo agora vai perder alguns jogadores que vai para no mínimo 5, né? O Pulgar já vai para a seleção do Chile e os 4 uruguaios devem ser convocados pelo Bielsa para jogar a Copa América. Mas aí perdeu hoje também o Alan machucado, né? Quer dizer, 2 volantes já não vão estar, nem o Alan nem o Pulgar. O Alan saiu machucado. Mas o meio campo para frente do Flamengo, o Flamengo tem várias opções. Você vê que o Fabrício Bruno resolve ficar, quase ele teve uma lesão no primeiro tempo hoje, aí estava aquecendo aquele Léo Ortiz, né? O
O Pereira ainda está machucado, quer dizer, lá o Pereira tem um time muito forte. O Ayrton Lucas é o lateral esquerdo reserva, que vai dar sequência. É um plantel forte que se cobra muito é o quê? A produção do Flamengo, a mobilidade, mostrar aquilo que tem, porque no papel tem jogadores importantes mesmo, jogadores que têm mais qualidade, como a gente cobra do Palmeiras. Desculpa, esse fator Copa América que você citou é muito importante e você citou simultaneamente os reservas do Flamengo. Para o Flamengo, essa parada da Copa América, muita gente vai perder jogadores e não tem a reposição que o Flamengo tem. Não tem. Por exemplo, o Flávio Inter mesmo perdeu o Borré, vai perder Ener Valência, Rocher, goleiro, o Arangues. Não tem essas peças de reposição. No mesmo nível, não. Entendeu? Não dá para dizer que o Ayrton Lucas não entra no time com tranquilidade. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas como machuca o Alan também, hein? Meu Deus do céu, cara. Que jogador pra se machucar. Ele contratou, ele tinha problema de contusão. Tem isso. Dá pra dizer que foi enganado. Ele, quando o Flamengo compra, ele já estava machucado. Já estava machucado. Então, quer dizer, sabe, aquela coisa de... E você vê, o jogo, as peças principais do Flamengo, são feitas... A Arrascaeta seguramente vai pra seleção do Uruguai? Geralmente ele vai. Ele não é titular, mas ele vai. Ele já chamou, já não chamou. Ele já convocou hoje 16, para um amistoso que vai ter contra o México. Mas não chamou ninguém que atua no futebol brasileiro. Então... Só o Rocher. Então, se o Arrascaeta... Olha o Gabigol. Ele pode não sair, seria uma coisa muito importante, né? O De La Cruz não vai. Ou vai? Não, pro De La Cruz vai. Agora, não, pro amistoso agora não. Então, nenhum vai. A Copa América. A Copa América todo mundo vai, provavelmente. Só o Arrascaeta que ele fez hoje, Flávio, uma convocação para o jogo de quarta-feira contra o México. Então ele pegou basicamente o pessoal que estava desocupado por aí. Os da Europa, os da Liga Uruguaia. Mas o Bielsa não tem muita lógica. Ele convocou um menino que joga na Várzea. Convocou. Não, é verdade. Ninguém sabe ainda. E dizem que agora... Não sei se ele vai convocar tanto jogador assim, todos do Flamengo. Precisa ver. E dizem até que ele vai chamar o Merentiel para o lugar do Cavani. O Cavani renunciou à seleção, né? Sim. Parece que vai o Merentiel. E querer, será que vai? Então, vai. Então, mas não dá pra saber. Das seleções da América do Sul já está todo mundo definido, sabe? A única seleção ainda que não botou a sua lista assim mesmo para a Copa América é o Uruguai. Isso. Porque, o Canóbio, que joga no Atlético Paranaense, também é convocado. Ele só chamou o Rocher para esse amistoso contra o México. E o México enfrenta o Brasil também no final de semana, no sábado. Agora, a gente tem que falar do Arrascaeta. Porque o Arrascaeta, ele passava pelo seu pior momento, sua pior seca, né? Como a gente chama no Flamengo. Eram 11 partidas já sem participar de gols, o Arrascaeta. E aí hoje, ele fez o que fez no Maracanã. Pra mim foi o melhor em campo, pra vocês também? Eu boto muito o Cebolinha também, porque o Cebolinha, na hora que precisava, ele chamou a responsabilidade, quando o Flamengo tava perdendo. Foi o Cebolinha. Você acha o Cebolinha? Piperno. Não tem como dizer, porque eu estava trabalhando no jogo do Flávio. Cebolinha fez a diferença quando a coisa estava mais complicada. Eu também. E o Arrascaeta... Alguém falou isso que foi você, ele assumiu o jogo. Na hora que quando o bicho estava pegando. 1-0 pro Vasco. Flamengo podendo aí perder a chance de lutar pela liderança do campeonato. Agora, o Arrascaeta, no jogo de hoje, ele foi um baita destaque. A jogada dele pro gol do Bruno Henrique também foi brincadeira. Foi uma jogadaça. Fez o gol dele. E o gol dele, ele mostra muita tranquilidade. Ele fica esperando o goleiro cair para tocar por cima com um bolão do Pedro. Inclusive, que assistência do Pedro. Agora, o que esperar do Arrascaeta, hein? Na opinião de vocês. Porque eu já não me deslumbro mais com o Arrascaeta. Porque o que acontece? O Vasco sentiu o golpe. E a gente mesmo falou aqui. O Vasco ficou apático depois que começou a perder o jogo da forma como estava perdendo. Aí o Arrascaeta ganha espaço. E aí, com o espaço, o Arrascaeta realmente joga muito. Agora, por que o Arrascaeta não consegue mais ter uma sequência de grandes jogos nesse Flamengo, na opinião? Você acha que... Eu acho que quando você viu quando o Fábio, o Tite chega à comissão técnica, o Fábio fala dos problemas do Arrascaeta. Eu acho que até que com essa comissão técnica ele tá jogando até mais do que com as outras. Mas olha só, a gente tá falando de um cara que tava 11 jogos sem participar de gol. Eu acho assim, acho que a condição física dele não é mais a mesma. Sim. Ele vem de contusões importantes. Então ele vai ter que ser usado de uma maneira bem equilibrada. E, de novo, pode aparecer o espaço para você fazer um sistema com o Gabigol entrando no time, se for o caso, se o Gabigol começar a funcionar.
Então, porque tem... Mas vocês não acham também que ele jogou tão bem porque o Vasco dá espaço? Ajuda, mas ele assim, ele vai ter que ser usado, homeopaticamente. Não vai dar para você contar com ele sempre. O melhor momento já foi. Mas ele, quando tiver inteiro, ele pode fazer coisas como hoje, né? Barbarizar no jogo. Uma partida decisiva, ele pode fazer a diferença. Ele é um cara criativo, ele é um cara diferente. Ele é diferente. Os 3 hoje chamou o jogo. O Gerson também chamou muito o jogo pra si. O Gerson tá jogando muito já, uns 4, 5 jogos. O Gerson chamou o jogo pra si. O Arrascaeta também, quando o Vasco faz 1-0. Aí o Flamengo melhora. E os 3 pegando a bola, indo pra cima, fazendo jogadas individuais. Gerson, Arrascaeta e Cebolinha jogou muito hoje. O Gerson, eu acho que ele tem jogado muito. Assim, em bom nível, né? E já não é de hoje. Agora, o Arrascaeta é aquela coisa. Eu tenho um pouco de receio, assim, de juízos definitivos por conta de um recorte. Porque vale para ele o que eu falava, enfim, pelo menos é como eu avalio, né? O que eu dizia em relação ao Corinthians. O Corinthians jogou bem lá na Sul-Americana? Jogou, é verdade. Mas jogou contra um vento. O Arrascaeta hoje jogou contra o Vasco. Contra o Amazonas, por exemplo, ele foi mal. Então, vamos aguardar um pouquinho mais, né? Convém esperar um pouco mais, um teste aí de verdade. Porque eu acho que o Vasco de hoje, e lamento dizer isso, mas o Vasco de hoje, ele não é muito parâmetro para a gente avaliar bem esse tipo de situação. Bom, eu acho o seguinte, tá? Eu acho que a gente tem que falar bem do Arrascaeta, mas eu concordo com o Piperno. Eu acho que tem que testar mais naqueles jogos mais pegados. Sim. Até porque quem se destacou na hora que o bicho estava pegando era o Cebolinha. E o Cebolinha, eu faço questão de falar, porque eu critiquei no começo. Eu falava, gente, o Flamengo pagou mais de 70 milhões pelo Cebolinha e o Cebolinha não tá rendendo. E a gente já dizia aqui, quando o Tite chegou, a chance do Cebolinha é agora. Porque o auge do Cebolinha foi com o Tite, pô. Quando ele é convocado pra Copa América, quando ele recebe chance, quando ele é o destaque do Brasil naquela Copa América junto com o Daniel Alves, que também fez uma baita Copa América, foi o capitão. E o crescimento do Cebolinha com o Tite é impressionante. Ali você vê mesmo que é confiança. Porque o Cebolinha, ele tá chamando o jogo o tempo inteiro. E ele vai pra cima. Coisa que ele não tava tendo com os outros treinadores, principalmente com o Sampaoli. O Tite conhece bem o jogador, trabalhou com o jogador, é aquilo que você falou mesmo, né? Ele confia no Tite e o Tite confia nele. Eu acho que isso faz toda a diferença. O trabalho do Tite, ele passa muito por essa confiança do jogador, do grupo. A maneira como ele trabalha tem muito a ver com esse tipo de situação. E esse é um jogador, aquele jogador-chave, né? Aquele jogador que, se o Tite não tivesse, ele provavelmente pediria para trazer. É um cara que ele convocou quando podia convocar. Um monte de gente convocou esse jogador. De repente o jogador... Foi campeão com ele da Copa América, claro, né? Claro. Cebolinha foi campeão da Copa América, para mim foi o melhor jogador da Copa América. Jogando muito. O Tite. Abriu o mercado para ele. Ele vai embora, vai embora pro Benfica. E, na verdade, lá não chegou a jogar o que jogou aqui. E agora volta e está voltando a jogar um grande futebol. Confia muito nele. Cebolinha jogou mais com o Tite do que com o Jesus. Bem mais, é verdade, que ele jogou com o Jesus no Benfica. Sim. Essas coisas acontecem. Na verdade, nem jogou, né? Ele não chegou nem a ganhar a condição titular lá. Não. Benfica em nenhum momento. Tá, mas agora o Flamengo tem um problema aí. Porque o Alan se machuca de novo. E isso eu concordo com o Flávio Prado. Tem que questionar a diretoria do Flamengo. Será que o Flamengo contratou esse cara nas condições ideais? Porque o Atlético Mineiro, me desculpa, tem o Flamengo como um gigante rival. Ele não ia liberar o Alan assim pro Flamengo de uma forma maravilhosa como foi. O Alan já tinha lesionado. O Alan não para de ficar no departamento médico. Contanto que ele estava assumindo agora o ritmo, estava bem e lesiona de novo. O Alan tá fora e o Pulgar vai estar na seleção chilena. Ou seja, provavelmente vai ter que sobrecarregar ali o De La Cruz, né? Porque o De La Cruz achou a posição dele. Segundo volante, chegando com a bola de frente. Provavelmente vai ter que jogar com o De La Cruz. Ele é um garoto? E o Gerson. O Lohan não é volante. Não, tem um menino lá, tem um menino. O Igor Jesus. Igor Jesus. Mas o Igor Jesus também não vem entregando muita coisa não, hein? Precisa ver, aí de repente, precisa ver. O Igor Jesus, ele entrou muito bem. Depois ele nunca mais Ele fez a jogada lá do gol contra o Amazonas. Tá bom, mas não jogou nada.
Mas vai ser ele, o Tite vai botar ele. Você acha que vai ser ele? Vai ser o Igor Jesus contra o Vai De La ser Cruz. ele ou improvisar o Léo Ortiz, que o Tite já botou. Ou o Davi Luiz. Verdade. O Léo Ortiz Ou o Davi Luiz ou o Léo Ortiz. De volante. Que os dois têm muita qualidade técnica, né? Vai O ser Davi Luiz jogou já. Você acha que ele não vai, então, sobrecarregar o De La Ele jogou Cruz? até no Chelsea. Não. O De La Cruz e o Chelsea Gerson de volante, não. Não, porque o De La Cruz vai estar... Tô falando dessa parada aí da Copa América. Pô. Não, mas eu digo pro próximo, porque agora não. O jogo No do... jogo, os caras já devem estar com a seleção, pô. Deve estar com as seleções. Já vão estar no próximo? É, eu vi na transmissão do jogo. Agora volta dia 11. Eu vi na transmissão do jogo que o Flamengo, como não é data FIFA, o Flamengo vai mandar o avião ir para terminar o jogo, trazer os caras de volta. Depois do amistoso, depois os caras se apresentam de novo. Esse amistoso que está tendo aqui agora, Qual é o jogo que o Flamengo... Qual é o próximo jogo do Flamengo? Flamengo e Grêmio. Mas dia 11. Flamengo e Grêmio dia 13. Ih, É o mais próximo tempo jogo. ainda. Ou seja, daqui Pra 11 ver, dias. tô fazendo cálculo pra ver se vale a pena fazer tudo isso. ó, tava vendo na transmissão, né? Do, Ó, é Flamengo e Grêmio em casa. e o Flamengo. Maracanã, e tem um amistoso dia 13. no Uruguai. Só que não é, o Flamengo vai botar um jato para trazer os caras depois do jogo para jogar contra o Grêmio. Depois volta outra vez. Aí eles vão para a Copa América de vez. É porque os caras já estão lá. Porque se for é 4, né? 4 jogadores, né? É pra você ver. Eu tava vendo na transmissão, o Flamengo vai botar um jato para buscar os caras. Talvez por conta disso o Bielsa não tenha chamado nenhum jogador do Flamengo hoje. Nessa lista que saiu hoje. Que a lista lá dos 16. Ele costuma esperar acabar o jogo, aí ele telefona. Não, mas ele já, amistoso de quem? ele já deu uma relação para jogar terça contra o México. É isso aí. Já deu. Da seleção do Uruguai? É, saíram No 16. Brasil não tem jogador do Flamengo, praticamente. Não, então, ele convocou 16 hoje. O único que tá aqui é o Rocher, o Poxa, goleiro. goleiro. Canóbio é convocado diariamente, não tá. Do Atlético Paranaense também não tá na relação. Ó, a sequência de jogos do Flamengo. Flamengo e Grêmio, Flamengo e Bahia, os dois no Maracanã. Aí Juventude e Flamengo lá em Caxias do Sul. Atlético Mineiro e Flamengo em Minas Gerais. Esse jogo aí vai ser um jogaço. É Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada. Ou seja, o Flamengo tem que fazer ponto nesses próximos 3 jogos, hein? Porque vai pegar 2 pedreiras. Flamengo tem que fazer gol. Tem que vencer. Flamengo e Grêmio, Flamengo e Bahia e Juventude e Flamengo. Porque depois tem Atlético Mineiro e Flamengo e tem Atlético Paranaense e Flamengo, hein? Todos os clubes aí que tem jogadores estrangeiros que foram convocados para Copa América, todo mundo já sabe quem vai perder. Só que ainda não sabe é o Flamengo. E o Atlético Paranaense. Onde tiver o Uruguai, o que você não sabe. Porque Colômbia já convocou, Equador, o Brasil, o Paraguai, Chile, todos, Venezuela, todos. Todo mundo já sabe quem perdeu. Só o Flamengo que está nessa interrogação que o Flamengo falou. Será que o Arrascaeta vai? Só o Uruguai que ninguém Aí, ó, sabe. tá aqui, ó, o site da Federação Uruguaia, ó, lista de convocados para data FIFA em Denver. Pô, ainda por cima vai ser longe pra caramba. É por isso que eu vi. Falou que vai dar um jato buscar os caras. Quarta-feira, às 22 horas. E não tem nenhum dos brasileiros, entre aspas, a não ser o Rocher. Então, o Bielsa convocou só 16, deve chamar mais alguém que tá lá no Uruguai mesmo. E a maioria dos jogadores vão jogar fora, né? Valverde. Mas pra Copa América eles vão, né? Tá bom, pô. Pra Copa América eles vão, provavelmente, todos. Não, sim, porque aí ele vai fazer uma O outra. De La Cruz é titular da seleção uruguaia. São 26 para a Copa América. Piquerez deve ir. Varela deve ir. Aí, ó. Aí, Arrascaeta deve ir, não é titular, mas deve ir. E tem ainda o Vinha, hein? Ainda tem o Vinha. Tem Piquerez. Ou seja, o Flamengo vai perder. Aqui no Brasil tem uns 6 para ele chamar. 4 do Flamengo, 4 do Flamengo. Do Bragantino, aquele Borbas que ele chama sempre. Thiago Borbas, ele chama. Até o Puma Rodrigues ele já chamou. então, essa é uma convocação só pro amistoso. Por isso que o Flamengo também, aparentemente, não vai ter esse trabalhão todo de ter que mandar avião e tal. Ou seja, o Bielsa está quebrando o galho de quase todo mundo aqui. Não convoca ninguém. E o Pedro, hein? E o Pedro? Claro. Pedro é o melhor 9 do Brasil hoje, certamente? Não só hoje, não é porque fez o gol hoje, não. O Pedro é o melhor 9 do país. Desde quando? Desde muito tempo. Desde que o Gabigol parou de jogar. Aí sim. Porque eu acho que 2019, 2020 era o Gabigol, o melhor 9. Então, mas aí que o Pedro falou, o Gabigol jogou com o Ricardo Oliveira que, do mesmo jeito. O Pedro e o Gabigol dá pra... Pô, eu já falei, não dá pra jogar Leonatel e Jonathan Cafu. Então eu vou dificultar um pouco. Quem é melhor no auge pra você, Pedro ou Gabigol? Pra mim, Gabigol. Gabigol. Pra você também. Piperno. Gabigol. Flávio Gabigol. Você, Piperno.
Como 999 mesmo, Pedro tal, é 9. eu gosto mais do Pedro. Agora, o Gabigol, para mim, é um atacante mais completo que o Pedro, Sai da área. jogando no seu melhor nível. Tem mais mobilidade, tem tudo.